Olá, pregadores do estado de Rondônia! É com grande alegria que eu, Patrícia Penedo, coordenadora estadual do Ministério de Pregação neste tempo aqui em Rondônia, venho hoje desejar sejam bem-vindos ao Encontro Estadual de Formação. Que graça, né? Que graça neste tempo! Quero desejar que todas as formações e orações que vamos viver ao longo desses vídeos que foram preparados com muito amor e carinho, sejam graça de Deus para a minha vida, para a sua vida. Que o Espírito Santo ilumine os nossos corações para que estejamos ansiosos, para que estejamos prontos para aquilo que o Senhor preparou. Deus abençoe a cada um de vocês. E com o coração exultante de tanta alegria, que possamos nos preparar para esta primeira formação, que será ministrada pela nossa irmã Zilma Pedro, querida, tão amada, né, aqui no estado de Rondônia. Eu quero interceder por ela e interceder por nós também, que vamos receber essa formação. E a palavra que vamos orar é Salmos 138, 13. Foste vós que plasmaste as entranhas de meu corpo. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Que nessa palavra que o Senhor nos preparou, que foi o Senhor que nos escolheu, desde antes mesmo do nosso nascimento, foi o Senhor que nos criou, nos formou. Que assim também, ao longo de toda a nossa vida, Ele vem fazendo. Que nesse momento nós possamos sentir que estas horas dedicadas à formação são horas que foram preparadas pelo Senhor. Que o Senhor as deu para nós. Que a palavra a ser ministrada, a formação a ser trazida, tudo isso veio das mãos de Deus. Que o nosso entendimento e todos os dons com que Ele sempre nos formou para chegar até aqui estejam com liberdade, estejam à disposição daquele que nos criou. Que o nosso coração, que de todo o nosso entendimento, possamos estar aqui, unidos ao Pai, unidos ao Criador. Senhor, nós te pedimos que o Espírito Santo nos auxilie nessa hora a sermos teu, a nos lançarmos inteiramente naquilo que o Senhor quer nos ensinar, naquilo que o Senhor quer nos formar. Obrigado, Senhor, por ter preparado este alimento que é a tua palavra, este alimento que é a oração, este alimento que é o ensino que agora vamos receber. Quero colocar também a Zilma, esta formadora, Senhor Deus, a vida dela, toda na tua presença. Senhor, que ela esteja preparada para aquilo que ela vai trazer, que nós sabemos que não é somente para nós, mas é também para ela. Senhor, que a graça seja abundante na vida dela. Obrigada, Senhor, pelo sim, pela disposição e que os dons dela se multipliquem ainda mais, porque foi o Senhor que deu. É o Senhor que a cada dia, a cada sim, vai renovando milagres, fazendo maravilhas, tecendo-nos. Obrigada, Deus. Obrigada pela vida da minha irmã. Deus a abençoe e a capacite. E tudo isso que pedimos a nós e a ela, pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, meus queridos irmãos e irmãs, que nós nos encontramos neste momento, com uma alegria muito grande, nesse momento que nós vamos viver as lives do nosso CF. É uma alegria que o Senhor nos expõe essas ferramentas para que nós possamos chegar
até a cada um de vocês, pregadores do estado de Rondônia. Eu me chamo Zilma e eu faço parte do núcleo formador da pregação do estado de Rondônia. E me foi pedido para que eu pudesse estar trazendo esse pedacinho desse trecho tão rico de Isaías, para que nós pudéssemos compreender, para que nós pudéssemos abraçar a palavra de Deus, que a cada dia que passa, ela vai tomando uma proporção enorme na nossa alma, no nosso coração, na nossa missão de pregadores. Então eu gostaria de pedir a vocês que neste momento pudesse colocar na presença desse Deus, tomando a sua palavra, abraçando a sua palavra, esta ferramenta eficaz, este prazer tão grande que Deus nos dá de mergulharmos nesta palavra, de vivenciarmos essa palavra, de aprendermos com esta palavra que norteia a nossa vida, que abre a nossa visão, que amplia a nossa visão, de homens e mulheres da palavra, a qual nós fomos chamados, a qual nós fomos convidados a sermos. Então, queridos irmãos, eu gostaria que você pegasse, tomasse agora a palavra de Deus e abrisse lá no livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo de 6 a 8, para que a gente possa entender um pouquinho o que foi a vocação de Isaías, para que a gente, através dela, possa também descobrir a importância da nossa vocação, a importância do nosso chamado a estar a serviço da palavra, e estando a serviço da palavra, estaremos a serviço do irmão, a serviço do reino. Eu gosto muito de dizer que nós somos servos da divina majestade. E como é bom ter essa certeza no coração, que mesmo servos inúteis, o Senhor usa cada um de nós para chegar em tantos corações feridos, tantos corações machucados, e usa a palavra. Então, vamos lá, tomando Isaías capítulo 6, no versículo de 6 a 8. Porém, um dos serafins voou em minha direção. Trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado, a tua falta apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviai-me. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, vamos situar um pouquinho aqui neste momento de Isaías, onde nós sabemos que é um grande profeta, um dos maiores profetas que nós conhecemos. Não só por suas profecias grandiosas, suas profecias maravilhosas que é muito atualíssimas ainda hoje. Um profeta de 760 anos antes de Jesus, antes do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também grandioso pelos seus escritos. 66 capítulos nos foi deixado pelo profeta Isaías. Esse profeta que profetizava ali na região sul, no reino do sul, na região de Judá. Ele servia ao templo. Ele conseguiu ajudar 4 períodos de 4 reis. Ele estava ali ajudando aos outros profetas. Ele fez as suas profecias para os deportados para a Babilônia, mas não só para os deportados da Babilônia que estavam retornando, mas para aqueles que já retornaram e estão reconstruindo o templo. A vocação de Isaías, ela começa ali por 740 mais ou menos, então vamos dizer que ele tinha entre 20 e 30 anos de idade. Então, em dado momento, ele se encontrava no templo, talvez meditando, talvez rezando, aquilo que muitos de nós fazemos quando
quando chegamos à igreja, quando chegamos a um templo, ali está o sacrário, ali está a cruz. Então vamos dizer que Isaías estava lá naquele momento absorto, meditando, pensando nos acontecimentos de tudo, pensando nas suas profecias, aquilo que se realizava na vida do povo. E dado momento ele tem uma visão de Deus sentado num trono. Era tão magnífica a visão que a orla do manto de Deus cobria, envolvia todo o templo. E dado momento ele olha e tem serafins acima de Deus, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a sua glória toma conta de toda a terra. A terra inteira está repleta da glória desse Deus. E a voz dos serafins, ao dizer isso, ao glorificar o nome santo do Senhor, ao falar da glória do Senhor, tremia as portas do templo. Ali balançava tudo. E naquele momento, Isaías começa a perceber que aquela visão é tão grandiosa que ele sente uma espécie de terror, de pavor, e ele vai dizer, ali já no versículo 5, do mesmo capítulo 6, ai de mim, gritava ele, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de homens com lábios também impuros. Entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E ele começa a perceber que ali tem planos do Senhor para ele, que ali tem grandiosos planos para o Senhor, onde ele vai percebendo que o Senhor está tocando. O serafim, ele vai na sua direção. Ao que ele está ali amedrontado com tamanha grandiosidade da visão, e ele percebe que um serafim vai no altar, pega uma brasa com uma tenaz e vem em direção a ele e coloca e toca com essa brasa nos lábios de Isaías, e vai dizer que o pecado dele foi tirado e que toda a falta dele foi apagada. Porque o Senhor estava precisando de Isaías naquele momento. O Senhor precisava que ele assumisse a sua vocação, assumisse o seu chamado. Ao que ele prontamente responde: eis-me aqui, enviai-me. Irmãos, eu tenho uma certeza tão grande na minha vida, e sei que também é a sua certeza: caminhar nos caminhos do Senhor e descobrir em cada acontecimento qual é a vontade dele para nós. Temos que ter no coração essa vontade disponível de descobrir qual é o desejo do Senhor para a minha vida, para as nossas vidas. Sentir o seu toque abrasador, ter a nossa vontade transformada, ter a nossa vontade purificada pela palavra de Deus, por esta brasa que é a palavra de Deus, tocando não só do nosso lado, mas tocando em todo o nosso ser, nos transformando, nos purificando, dando-nos a certeza de que Deus nos move, que Deus nos atrai ao seu encontro, ao encontro dos outros, para que a nossa missão, mesmo com os nossos medos, mesmo com as nossas inquietações, mesmo com tudo aquilo que vai tirando até o nosso centro, as nossas pequenez, mas nós nos rendemos à palavra de Deus, porque é maior do que tudo isso que eu acabei de citar. A palavra de Deus, ela tem um poder sobre nós muito maior que os nossos medos, as nossas limitações, é muito maior que tudo isso. E ao dar a resposta, Isaías dando aquela resposta, eis-me aqui, faz arder o nosso coração.
faz arder o nosso coração através desse chamado, e que faz com que nós sejamos homens e mulheres apaixonados pela palavra, porque é essa palavra que faz arder todo o nosso coração, que faz arder a nossa alma, que nos atrai ao Senhor, que desperta em nós um zelo, que desperta em nós um amor, que faz com que nós nos dediquemos com carinho, com uma paixão a essa palavra, porque nós entendemos que ela é vida e que ela tem uma eficácia quando nós respondemos: eis-me aqui, como fez o profeta, e cada um de nós somos chamados a ser profeta a serviço da palavra. Muitos acontecimentos desses dias nos fizeram tremer, até mesmo ficarmos amedrontados. O que será de nós? O que será da humanidade? Mas quando nós tomamos a palavra, quando nós proclamamos a palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós temos uma certeza que a vitória é nossa. Porque essa palavra nos faz centrar e nos faz olhar para aquele que interessa, aquele que de direito tem todo o nosso ser. Então, queridos irmãos, nós, através dessa palavra, essa palavra nos faz ser geradores de brasas incandescentes para a vida dos outros, para a vida de quem está assim como uma espécie de letargia, uma espécie de congelamento. Mas não é hora de nós termos medo. Não é hora, porque essa palavra torna fundamento de toda a realidade. Essa palavra, ela é estável como o céu, e mais do que o céu é a realidade. Portanto, nós devemos mudar o nosso conceito de realismo. Realista é quem reconhece a palavra de Deus nessa realidade aparentemente frágil, o fundamento de tudo. Sabe quem nos diz isso? É o Papa Emérito Bento XVI. Ele vai dizer para nós isso. Então, queridos irmãos, esta afirmação, ela é muito oportuna, ela é muito importante, ela é muito sadia. Nós estamos vivendo tempos em que a humanidade está sofrendo uma overdose de palavras. Essa é a palavra, uma overdose de palavras que não fazem o homem chegar a lugar nenhum, a não ser num vazio, numa existência sem sentido. Vai nos adoecendo, vai adoecendo o homem, e nós não queremos que a humanidade caminhe para isso. Nós, como profetas, nós, como chamados a estar a serviço da palavra de Deus, como pregadores da palavra que somos, nós não queremos ver ninguém doentes, porque dá ouvido a toda e qualquer palavra, menos a única que interessa, a única que nos dá vida em plenitude, que é a palavra de Deus. Nós temos que tomar a palavra de Deus e deixar-se conduzir por ela. Sermos conduzidos por essa palavra, deixar-se tocar no mais profundo da nossa intimidade, deixar essa palavra ser brasa do altar que vem nos tocar. Assim como o serafim fez com Isaías, nós também devemos deixar que a brasa da palavra de Deus venha tocando em nós, venha nos purificando, venha tirando aquilo que nos afasta de Deus, venha nos tirando daquilo que nos mina as nossas forças, de sermos aquilo que nós somos, de atender o nosso chamado, o chamado da nossa vocação, de ter a coragem que Isaías tem, de dizer: eis-me aqui, enviai-me, enviai-me, Senhor. É preciso e é o tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui, enviai-me, porque essa é a hora, é a minha hora, é a sua, de respondermos,
de nos colocarmos à disposição, de sermos enviados, que a palavra de Deus tenha este poder na nossa liberdade de agir, de nos encorajar, de estarmos sempre prontos a responder: eis-me aqui, Senhor, enviai-me. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, este é um momento em que eu gostaria que você se colocasse da forma que você se encontra, aonde você se encontra, se colocar na presença do Senhor e rever a sua vocação, rever o seu chamado a estar a serviço da palavra de Deus, como homens e mulheres da palavra. Qual é o efeito que está tendo a palavra de Deus sobre a minha vida? Nos acontecimentos deste tempo muitas vezes incompreensível a nós, mas é o momento de deixarmos também que esta palavra trabalhe em nós. Não é momento de nós chorarmos e de bater no peito, arrependidos, mas que não nos leva a uma vida fértil. Não deixa essa palavra se fertilizar em nós, porque ela fertilizando o nosso coração, a semente da palavra cai e dá frutos. Você tem se deixado frutificar pela palavra? Você tem se deixado alcançar por essa palavra como homem e mulher da palavra? Homem e mulher que já deu o seu sim um dia e que você pode nesse momento renovar esse chamado, renovar este eis-me aqui, renovar este enviai-me, Senhor, com coragem, porque somos homens e mulheres movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, é isso que eu deixo aqui para nós, essa mensagem do eis-me aqui, do enviai-me, que essa palavra ela possa estar deixando brotar no nosso coração um ânimo novo, para que nós possamos testemunhar esse chamado que Deus faz a todo tempo, esse chamado que não fica morno no nosso coração, mas sempre está ardendo, porque a palavra de Deus é brasa que queima. Então, queridos irmãos, que esta palavra nos ensine que nós precisamos estar sempre nos reconciliando com Deus. Assim como aquela brasa apagou todos os pecados, todas as faltas de Isaías, que esta palavra também nos dê a certeza que nós precisamos e queremos e podemos alcançar o perdão de Deus. Que essa palavra ela pode ter o poder de apagar em nós as nossas faltas, o nosso afastar de Deus. Então eu te convido que esta palavra, também a mim, que esta palavra nos traga uma conversão sincera e profunda. Deixe que essa palavra toque os seus lábios. Deixe que essa palavra toque o seu coração. Deixe que essa palavra que arde como brasa toque a sua alma. É isso que eu venho dizer a cada um de vocês, pregadores, mulheres e homens da palavra do estado de Rondônia. Deus abençoe a cada um e a cada uma por essa disponibilidade para a palavra. Que Deus abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, amados irmãos, a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui para vivenciar mais um momento da Palavra de Deus, um momento valioso da Palavra de Deus, deste encontro. E eu convido você a estar por inteira,
a se abrir, a se entregar, aproveitar e acolher o melhor, tudo aquilo que Deus deseja falar ao teu coração e que possa crescer, frutificar. E eu convido você a clamar ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem agora, neste momento, nós possamos clamar. Vem Espírito, se abra o Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem, faz um Pentecoste neste momento na minha vida. Eu quero me abrir. Fala ao Senhor, eu quero me abrir. Eu me abro, Senhor, o teu querer. Eu me abro a tua vontade. Eu quero me dedicar a esse encontro por inteiro. Eu quero estar inteiramente para vivenciar, para acolher tudo aquilo que o Senhor deseja falar. Eu quero. Vá falando ao seu coração. Fala ao coração. O teu desejo de ter esse encontro, a vivenciar tudo, acolher o melhor, tudo aquilo que Deus deseja falar muito aos nossos corações e que nós possamos acolher com amor, tá por inteiro, está inteiramente. E para isso a gente precisa se entregar. Tá? Assim, eu quero me entregar. Tudo é teu. A minha mente é tua, Senhor. A minha boca, os meus ouvidos, o meu coração. E eu quero clamar o Espírito Santo de Deus para a minha vida. Vem Espírito Santo de Deus. Vinde Espírito Santo de Deus. Enchei os corações nos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus, vem como bálsamo, venha ser, que nós possamos ser lavados, ser banhados, ser cheios de Ti. Vem Espírito Santo de Deus, clame, vem Espírito Santo de Deus, eu me abro, Senhor, a Ti. Vem Espírito Santo, eu quero acolher, eu quero viver, eu quero vivenciar. Eu quero, Senhor, conhecer-te mais, amar-te mais, buscar-te mais por inteiro, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu me coloco nesta hora, neste momento, para ser uma criatura nova, uma filha nova, um filho novo, cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, Xandalabara canta labariala, Xandara canta labaria. Peça Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ora lá, Xiri canta labariala, Xiri canta la, Handari canta labariala, Xandara canta labariala. Ora lá, Xandara canta labariala, Xandara canta labariala. Xiri canta la, Handari canta labariala. Oria la, Xandara canta labariala. Oria la, Xandara canta labariala, Xandara canta labariala. Oria la, Xandara canta labariala, Xandara canta labariala, Handara canta. Clamemos o Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Oria la, Xiri canta labariala, Xiri canta la, Xandara canta labariala, Xandara canta la, Xandara canta labariala. Ora la, Handara canta labariala. Irmãos, que nós possamos acolher o melhor, que nós possamos vivenciar, que nós possamos degustar de toda a palavra, de tudo aquilo que o Senhor lançar neste encontro através dessa palavra. Eu já tomo posse, Senhor, das graças que serão derramadas. Vem com teu amor, com a tua graça, com o teu Santo Espírito. Obrigada. Glórias a ti, meu Deus. Olá, pregadores de Rondônia. Eu sou Patrícia Penedo. Neste tempo, estou na coordenação do Ministério de Pregação aqui no estado. É com grande alegria que hoje estamos juntos, né? Neste que é o nosso EF, Encontro Estadual de Formação. Este ano não pudemos estar reunidos fisicamente, mas preparou o Senhor esta forma, né, de ensino, de partilha, para podermos manter a unidade e principalmente buscando, né, a formação neste ministério, que é onde o Senhor nos chamou para nos desenvolver e nos enviar. Deus abençoe, né, este ensino, abençoe você que neste momento está aí entusiasmado, né, em busca
daquilo que o Senhor tem para o teu coração. O ensino que eu trago nessa tarde é: e trouxe um vaso cheio de perfume, que está fundamentado na palavra Marcos 3-9, Evangelho de São Marcos 14, 3-9. Tomemos a palavra. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, de grande preço, e, quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e serem dados aos pobres, e irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhes: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podei fazer-lhes bem, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pôde, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado para sua memória o que ela fez. Um dos primeiros pontos neste ensino, quando tomei essa palavra, que veio ao meu coração, foi da oportunidade de estar com o Senhor. Esta mulher, podemos dizer que ela não foi convidada, né? Mas ela criou a oportunidade para estar com o Senhor. Assim também nós temos oportunidades de estar com o Senhor. E que nessas oportunidades não nos poupemos, mas apressemos-nos em nos derramar nele, em derramar nele o que temos de mais valioso. Quais são as oportunidades que temos de estar com o Senhor? Elenquei aqui algumas, né? Na sua palavra, na oração, na adoração eucarística, na missa e nessas formações, quando nós estamos em busca, né, daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para o nosso ministério, buscando um alimento novo. Essa oportunidade, a oportunidade ela é uma ocasião, mas ela não precisa ser por acaso. Aliás, não deve ser por acaso. A exemplo desta mulher, nessa passagem, ela procurou a situação, né? Quanto mais eu procuro, quanto mais eu me organizo e vou atrás do Senhor, a oportunidade de estar lá, e o Senhor pronto, né? Ele a acolheu, Ele também acolhe a cada um de nós. Se no meu dia eu tenho, né? E aí aqui eu quero novamente falar a respeito da oração, né? O quão é importante a oração na nossa vida diária. E mais do que ter um momento de oração, é necessário que este momento seja um compromisso para com o Senhor. Nesse dia nós precisamos colocar essa hora, definir, né, a data, a hora, definir esse horário do nosso dia reservado para estar com o Senhor. Quanto mais eu coloco isso no meu dia, grandes são as chances de eu permanecer fiel, né? A gente vai criando hábitos, né? Hábitos mesmo de estar ali, e não que a oração deva se tornar um hábito involuntário ou inconsciente, mas de uma forma consciente, né? Decidida. Aquele horário é o horário que eu reservo para ouvir o Senhor, para me demorar com a palavra dele, refletir, meditar, né? Responder
ao que a palavra propõe. É o momento da missa. Várias pessoas buscam, né, ter mais oportunidade de estar com o Senhor na Santa Missa ou na adoração eucarística, mas para que isso seja possível, eu não posso acreditar que naquela hora eu vou estar passando na frente de uma igreja e oportunamente a missa vai estar começando naquela hora. Essas coisas até acontecem, mas elas são a exceção. A regra é que antes eu me organizo, né? Ao fim do dia, às 18 horas, eu vejo os lugares onde terão celebrações e ao longo do dia eu vou resolvendo as outras coisas que precisam serem resolvidas para que naquele momento, aquele horário esteja livre para eu estar na presença do Senhor. Na verdade, ele não está livre, ele está comprometido com o Senhor. Isso para a missa, também assim para a oração, né? Qual é o horário que o Senhor tem te chamado, né? Para estar com Ele, para se demorar ali na presença dEle. E a dedicação à leitura, né? A leitura da sua palavra, a meditação, a leitura orante da palavra. Eu até, algumas oportunidades, a gente, nesses encontros, né, com pregadores, principalmente em função das propostas de reflexão que nos foram feitas neste tempo, em que a maior parte das pessoas ganhou um certo tempo, que era aquele tempo que era destinado à locomoção, né, a locomoção para um trabalho, para outras atividades, e que nos foi tirado, né, digamos assim, por agora. Então, estes tempos que eram tempos de locomoção, eles podiam ser aproveitados de outra forma e nos foram passados, né, propostas de estudo, né, assim como tivemos das cartas aos Romanos e agora da figura do sentinela na palavra de Deus, mas também outros livros, né, eu até coloquei aqui ao fundo o livro do Vinícius, que é a temática aqui do nosso movimento para este ano e os próximos 2, né? Então, é uma temática para os 3 anos da renovação carismática, agora pós-jubilar. Também o livro do Padre Eduardo José, que fala da leitura orante, né, da palavra de Deus, em que nos propõe um método de leitura da Bíblia durante um período de 1 ano, né, a leitura da Bíblia toda. Então, são todas formas também de estar na presença do Senhor, de forma ativa, onde nós criamos a oportunidade, criamos ali o momento e nos debruçamos, vamos mesmo ao encontro do Senhor, buscando conhecê-lo, buscando se demorar na presença dele. A exemplo desta mulher, né, nessa palavra, neste ensino, também me vinha que a circunstância não era favorável, né? Jesus jantava na ocasião e então ele não estava a esperar por ela, né? Pelo contrário, até estava ocupado. E podemos dizer que chegar na hora do almoço, chegar na hora do jantar, é chegar numa hora no mínimo imprópria. Então, digamos que ela chegou numa hora imprópria e alvo de críticas, né? Ela não estava convidada, também não foi bem-vinda, né? Os que estavam ali, até a palavra vai falar que eles se irritaram, né, com ela, e a criticavam a sua atitude. E assim, tomando para o ministério, tomando para a nossa vivência, né, na igreja, no movimento, muitas vezes, até quando nós nos sentimos incomodados, né, talvez não tenhamos as melhores palavras, né, talvez não o nosso temperamento, a nossa personalidade não sejam tão acolhidas, né, no meio em que nós nos chegamos, mas ela perseverou, ela não recuou, assim também nós. E sabe por que ela não recuou? Porque ela estava ali para estar com Jesus. Ela foi ali para encontrar o amado da sua alma. E então ela não se deteve naquilo que era contrário, naquilo que poderia tirá-la, né, daquele foco que era Jesus.
E isso fica para nós, né, para esse ensino de uma atitude para o nosso ministério. Ainda que por algumas circunstâncias passageiras possamos nos sentir incomodados, amedrontados, né? Que nós sejamos perseverantes, porque sabemos a quem procuramos, sabemos por quem estamos ali. Então, daqui nós já temos duas coisas muito importantes. Uma, não esperar passivas oportunidades, né? Mas irmos ao encontro de Jesus. O outro é não sucumbir frente às adversidades, mesmo que soprem comentários contrários, que nós persistamos naquilo que o nosso coração está decidido, naquilo a que fomos chamados. E a atitude dela, a que foi alvo de críticas? Ela estava ali ofertando o seu tesouro, né? Ofertando aquilo que tinha de precioso, de valioso para o Senhor, sobre o Senhor, no Senhor. E o que podemos avaliar nas nossas vidas, que temos de valioso, que temos de precioso, temos colocado na presença do Senhor? E aí, assim, fica aí para você essa reflexão mesmo, né? Que é importante nós pararmos e avaliarmos o que é precioso para nós, né? Nossa família, nossa saúde. Gente, que oportuno! Nossa saúde. Também o tempo. Nesse período agora de isolamento, distanciamento social, vimos o quanto sobraram, né, para alguns tempos, justamente que estavam engolidos em atividades que às vezes nem entravam na nossa agenda, né? E aqui eu gosto mesmo, paro para pensar, né, em chamar a atenção para o tempo que gastamos no trânsito, né, indo de um lado para o outro. Às vezes não entra na nossa contabilidade, no nosso gasto diário, né? O quanto gastamos com redes sociais, né? E tudo isso é preciso ter essa reflexão. E tomando para uma consciência, né? Bem real, bem material disso, a respeito dessas preciosidades, daquilo que é precioso e onde temos colocado, e se o temos colocado na presença do Senhor. Faça essa avaliação mesmo consigo, sendo bem sincero, né? O dia ele tem 24 horas. Dessas 24 horas, a maioria de nós, de 6 a 8, passa ali dormindo, né? Fora essas 6 a 8 horas diárias de sono, a maioria se detém no trabalho de 8 a 9 horas, né, de trabalho. Quantas horas do nosso dia nós temos dedicado a essas atitudes, a ações de estar com o Senhor? Na oração, na leitura, no estudo da palavra de Deus, na missa, participação na missa, horas também dedicadas à adoração, né? A visita a um enfermo, a um amigo, coloco em especial os enfermos, mas as visitas. É preciso que sejamos sinceros, porque e quando eu orava exatamente até por este momento de reflexão a respeito do nosso tempo material investido, né? Não podemos usar a palavra gasto, mas investido na presença daquele que nos é caro. Anotei aqui até a palavra Mateus 6:21, que ela seja a tua reflexão esteja pautada nessa palavra. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Em geral, nós damos tempo para aquilo que nos é precioso. E se, após essa reflexão, que eu convido mesmo cada um de nós a fazermos, nós percebemos que
poucas horas do nosso dia que realmente estão ali dirigidas para estar com o Senhor. Pode ser que nós não estejamos depositando o nosso tesouro, o nosso precioso com Ele. Pode ser que Ele esteja em todas as outras, porque Ele tem sede de estar conosco, mas talvez Ele não esteja ocupando o lugar central, um lugar de qualidade. Também é uma outra coisa que é sempre importante nós pensarmos, que às vezes nós estamos aqui, eu posso estar aqui com você, mas nessa conversa eu estou olhando o celular, né, lendo talvez um livro e conversando com você, então nós estamos juntos, mas eu não estou te entregando a minha atenção, eu não estou te entregando o meu precioso, aquilo que me é de valor. Então eu não estou te dedicando um tempo de qualidade. E isso é importante nós avaliarmos, porque às vezes o nosso relacionamento com Deus tem sido, Ele está sempre ali conosco, né? Ele não nos deixa sós mesmo, mas nós não estamos com Ele. Estamos ali, intertidos com outros afazeres, entregando às vezes um tempo que sobra, um estudo, nos dedicando a um estudo, se sobrar tempo. E é preciso nesse momento, eu falava da sinceridade, né? Nós precisamos dessa sinceridade conosco, com Jesus, e até uma certa rigidez mesmo, de você olhar e ter uma crueza, né? De você ser muito cru naquilo ali, porque às vezes nós gastamos tempos com outras coisas e nos recusamos a fazer esse tipo de avaliações e descobrir que nós não estamos gastando, né? Às vezes a gente não quer essa sinceridade, às vezes a gente não quer conhecer essa verdade. É por isso que aqui eu conto mesmo com a sinceridade de cada um, porque não é para mim, é para si. Cada um de vocês poderá ver, né, com que estamos gastando o nosso tempo, aonde estamos depositando a nossa saúde, a nossa vitalidade. Podemos descobrir que não é com o Senhor e às vezes não é nem conosco mesmo. Podemos descobrir que estamos dando para coisas que, se nós pudéssemos escolher, será que é todo esse tempo que eu assisto filmes? Será que é todo esse tempo que eu passo? Eu fiz essa avaliação esses dias a respeito das redes sociais, né? Nossa, mas eu passo tudo isso de tempo nas redes sociais? A gente nem se dá conta. É por isso que é preciso essa sinceridade nessa avaliação. E que após ela nós podemos reavaliar, né? E decidir. Penso que tomar consciência de onde queremos investir o nosso tempo, né? Com essa decisão de onde quero colocar o tempo. Avançando nessa palavra, a exemplo, essa mulher, ela quebrou o vaso. E aqui muito nos é trazido, inclusive, que este quebrar o vaso significa ir com pressa, né? A própria Jerusalém, ela traz ali na nota de rodapé, que significa da abundância, né? Como ela tinha pressa em se derramar, em derramar todo o conteúdo daquele vaso aos pés de Jesus, na presença de Jesus. E além disso, além dessa abundância, dessa pressa em derramar o seu conteúdo, podemos também concluir que, quebrando o vaso, eu não tenho onde deixar reservas. Ela não teve onde deixar reservas, né, do perfume. Se eu demoro a derramar, né, aquele conteúdo, muitas vezes nós, na nossa fragilidade humana, passamos por essas adversidades. Imagina a cena, né? Eu vou me derramando ali e as críticas vão vindo, de repente no meio ainda não derramei todo o conteúdo, eu ainda viro e falo, quer saber? Esse valor que está aqui dentro ainda me rende bons denários, né? Vou levá-lo comigo. Ela não deixou essa oportunidade, porque ao chegar, ela já quebrou o vaso e se derramou.
Assim também nós. Não confiemos na nossa humanidade. Que nós cheguemos, quebremos os nossos vasos, depositemos em Jesus todo o nosso conteúdo, para que mais adiante, ainda que queiramos, não tenhamos onde fazer reservas. Não tenhamos. Que tudo aquilo que é precioso para nós já esteja derramado em Jesus. Que o nosso coração esteja derramado em Jesus. Que nós não tenhamos nem esse tempo e nem a oportunidade de poder fazer reservas, de poupar algo da presença do Senhor. Nesses 4 pontos que nós abordamos neste ensinamento, eu quero agora concluir chamando a cada um de vocês, pregadores deste estado de Rondônia, Prelazia de Labre, Diocese de Humaitá também, que estão conosco. Quebrem os vasos e se derramem por inteiro ao Senhor. Que na nossa pequenez, na nossa humildade, assim como o Senhor nessa palavra se dirigiu daquela mulher e falou, Ele fez o que podia, antecipou-se. Ela fez o que podia, antecipou-se. Que nós possamos viver essa experiência de quebrar o vaso e derramar todo o nosso precioso diariamente na presença de Deus. Através mesmo desse doar-se na oração, do doar-se na adoração, doar-se no estudo, no aprofundamento da palavra de Deus a que o Senhor nos chama. E que ao fim de cada dia, naquela oração ali de agradecimento, aquela conversa, aquele diálogo antes de ir dormir, cansado em nossos leitos, a resposta que venha do Senhor para cada um de nós seja: o meu filho fez o que podia, ele fez o que podia, ela fez o que podia. E que esse consolo e esse conforto do Pai chegue aos nossos corações, regue mesmo, né? Ali o nosso sono, o nosso descanso. Aquela sensação de dever cumprido com o chamado que Ele faz diariamente conosco. Que o Senhor, meu irmão, se agrade da tua oferta diária. Não por ser a melhor, mas por ser perfeita. Porque ela corresponde à tua integralidade. Aquilo que tu és, aquilo que tens de mais precioso. Esta é a oferta que o Senhor pede a nós, todos os dias. E não para o bem dele, mas para o nosso próprio bem. Para a nossa própria alegria. A alegria de amar a Deus e de receber, de corresponder a este amor que Ele nos dá. Homens e mulheres, pregadores e pregadoras, não se poupem. Doem o seu tudo para honrar ao Senhor. Deus abençoe teu chamado, o teu serviço, a tua dedicação. Peçamos ao Senhor Jesus que a partir deste ensino, bem como todos os outros ensinos neste dia, neste encontro estadual de formação, a graça do Senhor ilumine as nossas decisões, ilumine o nosso dia a dia, que a cada dia não tenhamos receio de quebrar os vasos, onde carregamos as nossas preciosidades e que coloquemos, depositemos tudo aquilo que nos é mais caro em Jesus, em nosso Salvador. E que recebamos do Pai esse olhar carinhoso, acolhedor, que o nosso coração esteja preparado para corresponder a este amor, através desse ministério a que o Senhor nos chama e nos envia, e nos ensina diariamente a anunciar a boa nova, e cada dia mais outros se juntarem a nós. Que a Virgem Maria nos ensine, nos forme para sermos anunciadores cada dia mais cheios do Espírito Santo. Que possamos cumprir o nosso chamado e a nossa missão.
Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Olá, pregadores de Rondônia. Estou aqui de volta com vocês no Encontro Estadual de Formação. Agora para fazer a preparação, da formação que será trazida pelo nosso irmão Fabrício Júnior, que faz parte do Núcleo Formativo de Pregadores do Estado de Rondônia, e que nesse momento possamos pedir a Deus, toda a graça, tudo aquilo que é necessário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra que, orando por este momento, eu tirei, está lá em 2 Coríntios 3, do 4 e o 5. Tal é a convicção que temos em Deus por Cristo, não que sejamos capazes, por nós mesmos, de ter algum pensamento, como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Amém. Que por essa palavra nós possamos pedir a Deus toda a capacidade, todo o entendimento e o dom da humildade, para que, mesmo que tenhamos aqui tido este esforço de estarmos aqui em unidade, de permanecermos em formação, buscando conhecimento, aprendizado, mas que em todas essas coisas reconheçamos que tudo foi Ele que nos deu, que tudo foi a força dEle, foi o Espírito dEle movendo em nós. Sim, Senhor, nada temos de nós mesmos, até o pequeno esforço, se não fosse pelo Teu Espírito Santo, não teríamos feito. Jesus, tudo que temos, todo mérito, todo esforço, toda graça, tudo é Teu, toda a graça é Tua, agindo em nós. Louvado sejas, porque nos dá o Teu Espírito Santo a nos mover, a nos conduzir. E quero te apresentar o Fabrício Júnior, toda essa formação, tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que foi preparado, para que o Teu Espírito Santo venha conduzir o nosso coração, venha conduzindo a fala do irmão, conduzindo o coração, a vida do irmão. Jesus, que em todo o aprendizado, que em tudo que for falado, nós vejamos o manifestar da Tua graça, do Teu poder e da Tua autoridade na vida do irmão e nas nossas vidas. Tudo isso pedimos contando com a força e o auxílio de toda a milícia celeste acampada ao redor dos lugares onde nesse momento nós fazemos esse estudo. Que São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste estejam ao redor das nossas vidas, protegendo-nos, livrando-nos de todo mal. E que nós, com o coração ligado ao de Cristo, sejamos esse vaso propício à ação de Deus. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Com muita alegria, estamos aqui nesta tarde de formação. Que bom que você está participando do EF estadual nesse ano de 2020. E com muita alegria estou aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Júnior, participo do grupo de oração São João Batista, que acontece toda quarta-feira na nossa comunidade São João Batista, aqui na nossa cidade de Porto Velho, da Arquidiocese de Porto Velho. E nesse tempo eu estou fazendo parte do núcleo formativo da Patrícia e coube a mim passar um pouco para vocês daquilo que Deus colocou no coração da nossa coordenadora, e com muita alegria fiquei responsável pela essa terceira formação, por essa terceira parte do nosso encontro. E o tema é: o Espírito do Senhor está sobre mim. Bom, já quero que você pegue aí a sua palavra de Deus e abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 a 22. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 22. Pegou aí? Amém. Jesus voltou então para a Galileia
com a força do Espírito. E sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpre aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, querido pregador e querida pregadora, neste capítulo do Evangelho de Lucas, nós vemos o início do ministério de Jesus. Exatamente isso. Se você volta lá no capítulo 4 e no capítulo 3, você vê o batismo de Jesus. Quando ele é batizado, ele é impelido pelo Espírito a ir ao deserto, passando aqueles 40 dias. Você sabe da história, né? Você sabe, eu sei. Passando aqueles 40 dias, ele volta então para Galileia. O mapa de Israel é mais ou menos assim, né? Aqui ele foi batizado, então ele vai ao sul, ao deserto. Então ele sobe para o norte, ele volta para a Galileia. Meus irmãos, só para fazer um paralelo aqui, antes de iniciarmos de fato a nossa formação. Nós estamos nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena. Algumas igrejas já estão voltando, louvado seja Deus, outras ainda não voltaram, é o nosso caso aqui de Porto Velho. E em oração, o Senhor me questionava isso. Como nós iremos voltar para os nossos grupos de oração? Como nós iremos retornar ao nosso grupo de oração? Será que com a força do Espírito Santo, assim como Jesus? Ou sem a força do Espírito Santo? Então, meu querido, eu quero realmente assim, nessa tarde, exortar você com muito amor e com muita caridade, dizendo que nós temos que retornar aos nossos grupos de oração, à nossa realidade, à nossa comunidade, com a força do Espírito Santo. Amém? Amém, irmão? Amém, irmã? Então guarde isso aí no teu coração. Essa nossa volta que vai acontecer, nós temos que voltar cheios da força do Espírito Santo, assim como Jesus. Ele estava pleno, e Lucas usa muito isso, né? Dizendo, referindo-se a Jesus. Jesus estava cheio do Espírito, estava pleno. A gente vê isso em vários capítulos. Então que nós também possamos voltar cheios do Espírito Santo. Que a nossa vida espiritual ela não entre em quarentena. Se entrou, em nome de Jesus, ela vai acabar. Eu decreto isso hoje, em nome de Jesus, que a nossa vida espiritual ela não entrou em quarentena, mas ela está viva e ativa. Amém? Amém. Irmãos, e linda essa passagem do profeta Isaías, quando Jesus diz: O Espírito do Senhor está sobre mim. E pode ter certeza, o Espírito está sobre cada um de nós. Ele está sobre mim, ele está sobre você. Tenha certeza disso. Se você é batizado, se você é crismado,
você já recebeu o Espírito Santo. Ele já habita aí em você, e que maravilha é essa certeza que nós somos plenos, somos cheios do Espírito. Às vezes a gente não usa, às vezes a gente não usufrui dos dons do Espírito, mas está aí, já habita em você. E olha só que lindo que nos diz o catecismo, lá no número 1302, quando diz a respeito da crisma. Catecismo da Igreja Católica, número 1302, quando fala na parte 3 sobre os efeitos da confirmação ou da crisma. Diz assim: da celebração ressalta que o efeito do sacramento da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como foi outorgado outrora aos apóstolos no dia de Pentecostes. Por isso, a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Une-nos mais solidamente a Cristo, aumenta em nós os dons do Espírito Santo, torna mais perfeita nossa vinculação com a Igreja, funde e defende a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz. E ele vai mais além. Lembra-te, portanto, de que recebestes o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e força, o espírito de conhecimento e de piedade, o espírito do amor, do santo temor, e conserva o que recebestes. Deus Pai te marcou com um sinal. Cristo Senhor te confirmou e te colocou em teu coração o penhor do Espírito. Essa citação é do Santo Ambrósio. O penhor, a garantia do Espírito Santo. Meu irmão, e recebendo esse Espírito Santo, nós somos impelidos automaticamente ao serviço e à missão. Tá ligado? Estão conectados, estão unidos. Quando nós recebemos o batismo, a confirmação, nós somos impelidos à missão. E essa é a missão que o Senhor nos chama, a anunciar a boa nova e anunciar Cristo Jesus, a sermos testemunhas de Cristo Jesus, em outras palavras também, a ser mártir de Cristo Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, quando a gente vê essa passagem, né? E foram batizados e foram chamados a ser testemunhas ou mártires de Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, querido pregador e querida pregadora, é para irmos para a missão. Temos que ir com a autoridade do Espírito. Mas aqui, uma coisa muito importante que o Senhor colocava no meu coração, que às vezes a gente pode confundir autoridade, e autoritarismo. É uma relação que não são sinônimas, hein? Não são sinônimos, elas não têm correlação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Autoridade e autoritarismo não são sinônimos. O autoritarismo gera insatisfação, mágoas e falta de comprometimento, ao passo que a autoridade espiritual não só expulsa o demônio, como confirma que é o Senhor que vai à frente. Aqui é um ponto muito importante, que a gente guarde realmente isso no nosso coração. A autoridade espiritual nós temos e o Senhor nos dá, com certeza. Mas isso tem que estar claro no nosso coração. A autoridade espiritual é a certeza que o Senhor está à frente e que nós estamos pregando
evangelizando no nome dele. Autoritarismo não, né? É diferente. Autoritarismo é muito eu que estou pregando, eu que estou fazendo, e aí a gente se perde um pouco e não prega aquilo que a gente tem que pregar, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E quando temos essa certeza no nosso coração que o Senhor vai à frente, que nos dá essa autoridade, o pregador se levanta e se revela no poder do Espírito Santo. É uma coisa que está automaticamente com a pregação ungida da palavra de Deus. O pregador se levanta e se revela o poder do Espírito Santo. Nas nossas pregações, nas nossas partilhas, no nosso testemunho. Então, autoridade espiritual nós temos. Deus já nos deu essa autoridade através do crisma, através do batismo. E nós temos que usar essa autoridade com muita sabedoria e com muito discernimento. Amém, meus queridos? Amém, minhas queridas? E outra coisa que o Senhor também colocava no meu coração é que, eu não sei quanto a você, mas quando eu penso assim em autoridade espiritual, logo me vem ao coração curas, milagres e prodígios. Não, eu tenho autoridade, opa, então eu vou ali rezar sobre um coxo, ele vai se levantar, eu vou ali rezar no cego, eu vou ali curar, eu vou. Entende? Então, quando a gente pensa em autoridade, claro que nós temos autoridade. Jesus mesmo falou isso, né? Se creres com todo o teu coração, farão coisas maiores do que eu fiz. É a palavra de Deus. É essa certeza que nós temos. Mas eu assim, tenho muito isso no meu coração e eu queria partilhar isso nessa tarde com vocês. A maior graça que nós podemos ter é levar os nossos irmãos a um verdadeiro batismo no Espírito Santo. Essa é a nossa maior graça, meus irmãos. Não é rezar para uma pessoa e a pessoa recuperar a vista. Se acontecer, amém, louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas a maior graça que nós podemos levar aos nossos irmãos, nas nossas pregações, nos grupos de orações, nos congressos, nos encontros, aonde você for, é levar os nossos irmãos e as nossas irmãs a um verdadeiro batismo no Espírito Santo. Porque é isso que muda a vida. Porque é isso que converte. É o Espírito Santo que convence, não é? Nos diz a palavra. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que levar os nossos irmãos e irmãs a um verdadeiro batismo no Espírito Santo. As outras coisas, claro, são importantes, com certeza, mas o nosso foco é esse. O nosso foco no grupo de oração é batismo no Espírito Santo. E nós temos essa autoridade. Se nós fazemos a nossa parte, o Senhor faz a dele e derrama o Espírito Santo sobre a Assembleia, sobre você, para pregar com autoridade, para pregar com ousadia e com muita fé, dando esse testemunho de vida para as pessoas e levando eles ao verdadeiro batismo no Espírito Santo. Para finalizar essa formação, esse momento de partilha, eu só quero voltar ao texto, lá no versículo 19, que diz assim, a profecia do profeta Isaías, e para proclamar um ano de graça do Senhor. No Antigo Testamento, a cada 7 em 7 anos, se eu não me engano, está lá em Deuteronômio, a cada 7 em 7 anos era proclamado o ano de perdão, o ano da misericórdia, o ano que as dívidas eram perdoadas e também os pecados eram perdoados. E mais à frente, esse 7 anos passou para 50 anos, daí o jubileu. Então, em 50 em 50 anos, tinha o ano da graça, o ano que as dívidas eram perdoadas, o perdão era dado e o povo realmente se redimia diante de Deus. E Jesus diz isso, e para proclamar um ano da graça de Deus. E quando ele à frente fala,
que todos testemunhavam, e ele falava assim, no versículo 21, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. E aquela passagem, naquele dia que Jesus falou isso, se perdurou e se perdura até o dia de hoje. Então, meus irmãos, nós estamos sim no ano da graça de Deus. É até esquisito falar isso, né? Nesse ano que estamos sofrendo e perdendo pessoas tão queridas. Mas pode ter certeza que o céu está aberto, a misericórdia de Deus está aberta, e isso é a graça de Deus. E nós temos que levar isso, meus irmãos e minhas irmãs, às outras pessoas. Isso não pode ficar só guardado conosco. Não, nós temos que proclamar na ousadia do Espírito Santo. Proclamar esse ano de graça, de misericórdia, de perdão. Porque o véu que nos separava do céu se rasgou com Cristo Jesus. Temos livre acesso de recebermos o Espírito Santo. Então essa boa nova, ela tem que ser anunciada através de nós, pregadores, pregadoras da renovação carismática católica, não só da renovação, claro que não, mas através de todo aquele que aderiu ao Evangelho e proclamar o Evangelho. Então, olha só a nossa responsabilidade, hein, meus irmãos e irmãs. Então, que nós tenhamos muita fé e muita coragem também de anunciar a palavra e de pedir cada vez mais, vem Espírito Santo sobre mim, me impulsionando a cada vez para as águas mais profundas. Amém? Queria que você inclinasse um pouco a cabeça, fechasse os teus olhos. Nós vamos fazer uma oração muito breve, mas uma oração muito sincera, pedindo realmente que o Senhor envie o seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que a gente possa voltar para os nossos grupos, voltar para a evangelização com a força do Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão participando desse EEF, Encontro Estadual de Formação do Estado de Rondônia. Nós queremos agora convidar o nosso irmão Leandro Rabelo, nosso coordenador nacional do Ministério de Pregação, que irá dar a formação para nós aqui agora. Nós queremos pedir você da sua casa que nos acompanha pelas mídias sociais, possa também orar pelo Leandro, orar pela vida dele, pedindo que Deus renove a cada dia o seu chamado ao Ministério de Pregação, o seu chamado a esta coordenação ao qual o Senhor o convidou. Senhor, nós queremos agora entregar a vida do Leandro, que vai estar nos formando agora. Nós queremos entregar, Senhor, cada uma das palavras que Ele disser, cada uma das palavras que Ele falar pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos aqui agora, Senhor, pedir que o Leandro seja canal de graça para cada um de nós, para cada um dos pregadores do estado de Rondônia, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, usa esse Teu Filho amado, Senhor, faz dele e dê para ele, Senhor, boca de profeta nesta formação aqui agora, Senhor. Nós te pedimos, nós entregamos cada um dos seus projetos, cada um dos seus pensamentos, cada uma das suas atitudes ao Teu querer, Senhor. Nós entregamos, Senhor, pelo Teu infinito amor, a vida do Leandro, entregamos a Tua família, entregamos o Teu trabalho, Senhor, entregamos tudo, todos os Seus projetos, a Tua mão poderosa, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, envia o Teu Santo Espírito sobre o Leandro nesta formação agora, Senhor. Nós te pedimos para que ele seja, em cada palavra,
em cada moção para esta formação, seja transbordado a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Em cada palavra que ele disser, Senhor, possa haver um derramamento do teu Espírito Santo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, envia o teu Santo Espírito sobre o Leandro, Senhor. Envia o teu Santo Espírito também para cada um de nós que iremos estar participando dessa formação, queremos estar bebendo da graça, bebendo daquilo que o Senhor quer para cada um de nós que estamos nesta missão de levar a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pedimos também que Maria, nossa mãe, pelo seu imaculado coração, possa estar intercedendo pelo Leandro, intercedendo por essa formação, intercedendo por cada um dos pregadores deste estado, Senhor. Nós te pedimos que mãezinha, assim como ela, ele possa dizer o sim para o chamado, para aquilo que Deus quer para a vida dele. Por isso nós rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, pregadores e pregadoras do estado de Rondônia, é uma alegria participar com vocês deste encontro estadual de formação, mesmo que de maneira online, mesmo que cada um na sua casa. É uma alegria chegar até você através desse vídeo. O meu nome é Leandro Rabelo. Nesse tempo o Senhor me chamou para coordenar o Ministério de Pregação da RCC do Brasil. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, sou da Diocese de Campos, faço parte do grupo de oração Mater Domini, sou professor e é uma grande alegria para mim ter recebido o convite da Patrícia, nossa coordenadora estadual do Ministério de Pregação, da Fernanda, presidente do Conselho Estadual de Rondônia. Com muita alegria eu recebi esse convite para participar com vocês deste momento, deste encontro, mesmo, como já disse, de maneira online. Eu queria trazer então para vocês uma reflexão, uma partilha, uma pregação sobre a centralidade em Jesus Cristo. Seja a lei, sejam os profetas, tudo em Jesus. Tudo está centrado em Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, é por causa dele que foi escrito o Antigo Testamento. Toda a Bíblia se cumpre nele. Toda a Bíblia é um livro só, embora composto, a Bíblia, embora seja composta de diversos livros, mas toda a Bíblia é um livro só. E este livro é Cristo. Este livro se cumpre em Cristo. E por isso, meus amados irmãos, o centro de todas as coisas da nossa vida, da nossa fé, é Jesus Cristo. E é muito importante para nós, pregadores, fazermos essa reflexão. Eu queria trazer, para nós refletirmos sobre essa centralidade em Jesus Cristo, a passagem da transfiguração do Senhor, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos do 2º ao 8º. Marcos 9, de 2 a 8. Eu queria ler com você a palavra que nos diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós,
é muito bom para nós. Maravilhoso, Pedro, né? Estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra. E da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles, logo em derredor, já não viram ninguém, senão só Jesus com eles. Essa passagem da transfiguração, ela nos traz diversos ensinamentos importantes para a nossa missão de pregadores. Sobretudo, a de que um pregador precisa ter em consciência 24 horas por dia, precisa ter consciência em todos os instantes da sua vida que Jesus Cristo é o centro da nossa pregação. Assim como ele deve ser o centro da nossa vida, Jesus Cristo é o centro da nossa pregação. E o pregador, então, é chamado a viver uma forte intimidade com Jesus. Se ele é o centro, né, da nossa vida e nós queremos que ele seja o centro da nossa vida, busquemos nele uma grande intimidade. Busquemos em Jesus uma grande intimidade. É exatamente em momentos de intimidade que muitas coisas são reveladas. Na minha vida, na sua vida, enquanto pregadores, quantas coisas o Senhor já nos revelou naquele nosso momento de oração profundo, naquele nosso momento de oração de muita intimidade. Porém, seja como for, na intimidade ou fora da intimidade, tudo se resume em Jesus. Sim, também fora da intimidade, tudo se resume em Jesus, porque quando nós não estamos na intimidade com Ele, é necessário que nós voltemos e a tenhamos. E daí, tudo se centra em Jesus. Na intimidade, irmãos, então, muita coisa é revelada. E vamos refletir aqui algumas coisas, alguns detalhes bíblicos importantes dessa passagem da transfiguração que nós acabamos de ler. Primeira coisa, a transfiguração, esse momento em que Jesus está junto com Pedro, Tiago e João, ela acontece 6 dias após Jesus ter feito o primeiro anúncio da sua paixão. Há 6 dias anteriores, Jesus pela primeira vez havia dito para eles, para os que o seguiam, que ele haveria de morrer. Ele falou de sua paixão, de sua morte pela humanidade. E aí, irmãos, esse detalhe bíblico é muito importante, porque logo em seguida a esse anúncio que provavelmente gerou tristeza no coração deles, 6 dias depois, Jesus toma Pedro, Tiago e João e sobe com eles em um monte. Vai com eles até um monte, certamente para orar. Jesus se transfigura naquele monte para eles e com essa transfiguração Jesus tem um objetivo. O objetivo da transfiguração é para anunciar a sua gloriosa ressurreição. Talvez o coração deles estava temeroso e por isso então, para mostrar a sua glória, para mostrar a glória da sua ressurreição, Jesus se transfigura na presença daqueles homens. Aparecem na cena. Quem são as pessoas que aparecem nessa cena? Jesus, claro, junto com ele, Pedro, Tiago e João, e ainda outras 2 figuras, a figura de Moisés e a figura de Elias. Irmãos, temos uma cena aí, então composta de 6 pessoas. Pedro, Tiago e João, Jesus, Moisés e Elias. Nós sabemos que nessa cena da transfiguração, a figura de Moisés é uma representação de toda a lei. Moisés está ali, Jesus promove, Jesus permite se transfigurar e nessa transfiguração aparece a figura de Moisés para dizer que Jesus é aquele que está acima de toda a lei. A figura de Moisés na transfiguração é uma figura representativa da lei. Também a outra figura que aparece, Elias, é uma figura representativa
dos profetas. Elias está ali representando os profetas. Elias foi um grande profeta. Nós conhecemos a história de Elias, sabemos da missão que ele teve junto a Acabe, sabemos que ele teve medo, sabemos que ele fugiu, que ele se refugiou numa caverna, sabemos que ele conviveu um período com uma viúva e lá ele fez a multiplicação do pão e do óleo, da farinha e do óleo, e aquela viúva ficou muito tempo se alimentando daquele milagre, graças à presença do profeta. Sabemos que o filho desta mesma viúva morreu e Elias ora por ele e ele recupera a vida, ele ressuscita. Elias foi um grande profeta. A figura de Elias nesse monte da transfiguração é a figura do profeta. É a figura de todos os profetas que também, claro, não precisaria dizer, mas Jesus está acima de todos os profetas. Porque ele é o Senhor, ele está acima da lei e ele está acima dos profetas. Ambos, Moisés e Elias, eles fazem uma síntese, eles fazem um resumo do Antigo Testamento. A lei e os profetas resumem o Antigo Testamento na figura de Moisés e na figura de Elias. Vamos olhar agora para os outros três, aqueles que estavam com Jesus, aqueles que subiram ao monte com Jesus. Pedro, Tiago e João. O que Pedro vai dizer na passagem? Deixa eu retomar aqui a passagem. Pedro vai dizer assim, deixa eu pegar aqui, perdão, estou demorando aqui um pouquinho. Pedro toma a palavra e diz: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Certamente, nessa passagem, Pedro não sabia o que ele estava falando, não é verdade? E por isso, a figura de Moisés e Elias sintetiza o Antigo Testamento e Pedro, então, propõe que eles fiquem ali por um motivo muito simples, por medo. Jesus acabara de anunciar que ele sofreria a sua paixão. Pedro, então, por medo, propõe, vamos ficar então por aqui está tão maravilhoso, vamos armar as tendas e vamos ficar por aqui. Muitos de nós, irmãos, pregadores, pregadoras, queremos ficar nessa acomodação. Muito melhor ficar na acomodação de uma montanha, na presença de Jesus, na tenda, do que enfrentar os perigos da vida cotidiana. É muito mais cômodo querer ficar ali, querer ficar estacionado. E deixa eu dizer isso para você, meu irmão pregador, minha irmã pregadora. Saia da sua acomodação. Eu não sei qual foi a acomodação ao qual você talvez tenha se colocado. Eu não sei qual foi a acomodação que tem aprisionado a sua vida, tem feito com que você não queira dar passos, tenha te desanimado, tenha te amedrontado. Eu não sei qual é, mas você sabe. E seja lá qual for a sua acomodação, eu peço que o Espírito Santo agora visite você e te dê um balanço e diga para você assim: saia dessa acomodação. Venha enfrentar os perigos da vida cotidiana, venha enfrentar o dia a dia com fé no Senhor. Com fé em Jesus, porque Ele pode todas as coisas, porque Ele é o centro de todas as coisas. Ele é muito maior do que toda a lei, Ele é muito maior do que todos os profetas. Ele é Deus, Ele é o Senhor, e Ele é muito maior do que qualquer acomodação que nós possamos nos encontrar nesse momento. Então, pela força do Espírito que o próprio Jesus derrama sobre nós, saiamos de todas as nossas acomodações. Ainda pensando, ainda refletindo nessa passagem da transfiguração, dos 3 personagens, ao final, só fica um, só resta Jesus. Veja que Moisés e Elias desaparecem, diz a passagem, e só fica Jesus com os apóstolos, com Pedro, com Tiago e com João. Porque Jesus é o único a quem todos precisamos escutar. Que coisa linda, né, irmãos? Como é bom a gente mergulhar na palavra de Deus e entendendo os sentidos das coisas que a palavra nos traz. Por que ao final da transfiguração só fica Jesus, só resta Jesus? Porque é Ele que interessa. Porque é a Ele que nós devemos ouvir.
porque é a Ele que nós devemos colocar a nossa atenção, prestar obediência, deixar ser o nosso Senhor, deixar ser aquele que comanda a nossa vida. Jesus supera Moisés e Jesus supera Elias. Jesus supera toda a lei. Jesus supera toda a profecia, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. E Ele então inaugura. Se Moisés e Elias sintetizam, resumem o Antigo Testamento, Jesus é aquele que inaugura o Novo Testamento. E o que é o Novo Testamento? Uma continuação do Antigo Testamento. Jesus é aquele que inaugura, que inicia o Novo Testamento e que perdura até os dias de hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Pedro, Tiago e João são testemunhas privilegiadas desta cena da transfiguração. Ali eles puderam ver a glória de Jesus. Ali puderam ver a roupa de Jesus que brilhava. Puderam ver a nuvem que os ocultou e que dela saiu aquela voz: esse é meu filho muito amado. Sabe, irmãos, Pedro, Tiago e João são essas testemunhas privilegiadas porque eles estavam na presença de Jesus. Eu e você também seremos testemunhas privilegiadas nas nossas pregações. Eu e você também seremos testemunhas privilegiadas no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso testemunho, se nós permanecermos em Jesus, se nós permanecermos com Jesus, na companhia de Jesus. E por que Pedro, então, Tiago e João são essas testemunhas privilegiadas? Primeiro, porque eles estavam sempre com Jesus. Sempre. Sabe, irmãos, deixa essa palavra sempre entrar no seu coração. Você pregador, você pregadora, queira estar sempre com Jesus. No seu trabalho, sempre com Jesus. Na sua casa, sempre com Jesus. Na sua oração, sempre com Jesus. No seu lazer, sempre com Jesus. Sempre. E seremos testemunhas privilegiadas, porque nós falaremos aos nossos irmãos nas nossas pregações daquilo que nós experimentamos. Todos os que andam sempre com Jesus têm o privilégio de ver a sua glória. Eita maravilha, não é verdade? Que coisa maravilhosa. Todos os que andam sempre com Jesus têm o privilégio de ver a sua glória sempre, todo dia. É o próprio Jesus quem mostra a sua glória. É Ele que se manifesta de maneira gloriosa, porque Ele é o centro. Como na aparição do Senhor na sarça ardente a Moisés, que, como disse, representa a lei. O que o Senhor disse para Moisés? Eu sou aquele que é. O que Jesus é? Aquele que é. No livro do Apocalipse, logo no capítulo 1, quando Jesus aparece, faz aquela aparição gloriosa para João, autor do livro do Apocalipse, e se mostra com os cabelos brancos como a neve, as vestes resplandecentes, caminhando no meio dos candelabros de ouro. Ele é, aquele que sempre será e aquele que virá. Por isso, é próprio de Jesus mostrar a sua glória a nós. Mas nós veremos a sua glória a partir do momento que nós estivermos próximos a Ele, estivermos íntimos dele. Moisés e Elias eram homens que tinham recebido revelações extraordinárias de Deus lá no Antigo Testamento. Se nós lermos, por exemplo, todo o livro do Êxodo, nós vamos ver quantas e quantas vezes Moisés teve manifestações extraordinárias da presença de Deus. Moisés subia ao monte e descia com o seu rosto resplandecente. Tal era a amizade de Moisés com Deus, como que Deus se entretinha com Moisés, nos diz a palavra. Como que Elias também teve a experiência com Deus, né? Naquela caverna, colocado naquela caverna. Elias é aquele que vai perceber a presença de Deus numa brisa suave. Vai ouvir Deus falando para ele: saia dessa caverna, saia, e vai anunciar. Moisés e Elias eram homens que tinham recebido revelações extraordinárias de Deus.
Na transfiguração, o que acontece? O passado e o presente se encontram. O passado nas figuras de Moisés e de Elias. O presente na figura de Pedro, Tiago e João. E na figura de Jesus, que é o ontem, que é o hoje e que é o sempre, que é o amanhã, que é o futuro. Jesus é o eterno. Pedro, Tiago e João viveram nesse tempo como eu e você vivemos. O presente, o passado e o futuro. Jesus perpassa esse tempo e vive a eternidade, e viveu a sua eternidade aqui entre nós. Então, nessa cena da transfiguração, o passado se encontra com o presente. E vejam, irmãos, que beleza também tem essa passagem da transfiguração. O mesmo verbo grego que é usado para Marcos, usa para narrar a transfiguração, é o mesmo verbo grego que está na palavra transformai-vos, na palavra tema deste ano que a renovação está vivendo. De Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso espírito. É o mesmo verbo. Que coisa fantástica. Transfigurar-se lá na transfiguração e transformar-se pela renovação do vosso espírito, pela renovação da vossa mente, é o mesmo verbo. E o que é então transfiguração? Transfiguração é o aparecimento de um ser sob uma forma diferente da que lhe é própria. Quero repetir isso para você. O que é transfiguração? É o aparecimento de um ser sob uma forma diferente daquela que é própria. E este é o chamado aos pregadores. Intimidade com Deus, intimidade com Jesus o Senhor, para que nós também sejamos transfigurados em Jesus. Quando as pessoas ouvirem as nossas pregações, que nós nos transfiguremos em Cristo e seja o próprio Cristo a anunciar a sua palavra para aquelas pessoas. Quando as pessoas nos olharem, que nós nos transfiguremos em outro Cristo, isso é ser cristão, isso é ser outro Cristo. É nós termos um testemunho tão sólido, nós termos uma vida de intimidade, de oração tão sólida com o Senhor, que nós nos transfiguramos também no Senhor. E quando nós nos mostramos, quando nós aparecemos pregando, é ao próprio Cristo que o povo vê. Quem dera, né, irmãos, que fosse assim. Ah, como eu desejo de que todas as vezes que eu pregasse, que as pessoas não olhassem para mim, que as pessoas olhassem para Jesus. Que as pessoas tivessem um encontro com Jesus, não com a minha pessoa. Eu não tenho nada para oferecer para eles. As minhas palavras não convencem ninguém. A minha mensagem é vazia se ela não for a mensagem que é provinda, que é oriunda da palavra de Deus. E enquanto nós pregadores nos preparamos, enquanto nós nos preparamos, enquanto nós pregamos e na nossa vida, nós precisamos ser homens e mulheres transfigurados. Que essa graça, irmãos, aconteça em nós. Quando a gente está ali com a palavra, preparando a pregação, preparando o nosso roteiro, que desde esse momento nós já sejamos transfigurados em Cristo. Que quando nós estamos pregando, que nós sejamos transfigurados em Cristo. Que quando nós estamos testemunhando, vivendo aquilo que nos diz a palavra, que nós sejamos transfigurados em Cristo. Não houve nenhuma transfiguração no Antigo Testamento. Não sei se você sabe disso. Nenhuma. O mais próximo que se chegou de algo parecido no Antigo Testamento foi exatamente com Moisés, que subia a montanha, falava com Deus, Deus se entretinha com ele e Moisés descia com o seu rosto brilhando após os seus encontros com Deus. Deus quer isso de nós, pregadores. Tal é a nossa intimidade, tal será a nossa intimidade com Ele na oração, que nós teremos uma face também brilhante, uma face também iluminada pela presença de Jesus na nossa vida. A transfiguração, ela foi uma revelação reservada a 3 apóstolos. Por quê? Porque eles buscaram a intimidade com Jesus. Moisés e Elias, eles testemunham que Jesus é o cumprimento da Escritura.
Jesus, nele, na sua pessoa, toda a Escritura se cumpre. E nós, pregadores, somos chamados a testemunhar isso, que toda lei, que toda profecia, seja quando nós estamos pregando palavras da lei, seja quando nós estamos pregando palavras de profetas, o livro de algum profeta, alguma profecia, tudo isso, tanto a lei quanto os profetas, se resumem em Jesus Cristo. E isso é ser íntimo dele e anunciá-lo. O Senhor quer de nós, irmãos, essa mesma intimidade de Pedro, Tiago e João. Que nós o busquemos, que nós queiramos estar junto com o Senhor sempre, que nós façamos do Senhor o centro da nossa vida, que nós façamos de Jesus o centro da nossa pregação, que nós façamos de Jesus o centro da nossa preparação da pregação. Esse é o nosso chamado. E para isso, irmãos, é que eu vim aqui partilhar com vocês nesse encontro estadual de formação. Com o meu coração muito desejoso de que todos os pregadores do estado de Rondônia entendam que Jesus Cristo é o centro da nossa pregação, que Jesus Cristo é o centro da nossa preparação, que Jesus Cristo é o centro da nossa oração, que Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Eu desejo isso, meus amados irmãos, de todo o meu coração. E quero agora, junto com você, erguer a minha mão e clamar: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e atualiza em nós a graça da transfiguração. Que também nós, Senhor, sejamos transformados pela renovação do nosso espírito, que todos nós sejamos transformados pela renovação das nossas mentes, para que a cada dia mais transfigurados em Ti, Senhor, possamos mostrar a sua luz ao mundo, possamos pregar o seu nome, possamos pregar a sua palavra, possamos ser um reflexo teu, Senhor, a todos os homens e a todas as mulheres. Vem Espírito Santo. Sozinhos nós não temos capacidade para isso, sozinhos nós não poderemos, Espírito Santo, por isso confiamos no teu poder, por isso clamamos, Espírito Santo, vem sobre nós, desce sobre as nossas vidas, faça de nós pregadores que fogem das acomodações. Faz de nós, Senhor, pregadores que queiram estar na intimidade com Jesus. Onde Ele estiver, nós queremos estar. Para onde Ele for, nós queremos ir. Para onde Ele nos chamar, nós iremos, Senhor, porque nós queremos estar sempre na Sua presença, para que nós sejamos sempre esses pregadores segundo o Seu coração. Nós te pedimos, vem Espírito Santo sobre nós. Sozinhos não conseguimos, mas pela tua força, pela tua graça, isso será possível. Transfigura-se em nós, Jesus. Coloca sobre nós a tua face. Nós queremos, Senhor, a sua face na nossa face. Nós queremos, Jesus, a tua voz na nossa voz. Nós queremos, Jesus, o teu coração no nosso coração. Nós queremos, Jesus, as suas atitudes nas nossas atitudes, para que o povo seja tocado pela sua palavra, para que os nossos irmãos vejam o quanto o Senhor os ama, o quanto que é o pecado que nos afasta desse amor, o quanto que a graça foi belíssima de tu nos ter dado até a última gota do teu sangue na cruz para nos salvar, para que nós pudéssemos ter fé, para que nós pudéssemos te proclamar Senhor das nossas vidas, para que nós pudéssemos agora, nesse momento, estar clamando o teu Espírito, e para que nós buscássemos cada dia mais viver uma vida fraterna, viver uma vida de irmãos. Nós te pedimos, Espírito Santo, sela em nós esse desejo do nosso coração de sermos pregadores transfigurados na tua pessoa, na tua presença. Nós te louvamos, te dando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um grande abraço para todos vocês, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe e vamos juntos ser os pregadores transfigurados em Jesus, que Ele deseja que sejamos. Deus nos abençoe.